Levanta a tua mão, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Jesus. Queremos te dar todo o foco, toda a atenção da tua palavra, Senhor. Temos sido tão enriquecidos já com a graça da adoração, com a graça do louvor, uma ministração de fé e do cuidado teu paternal sobre nossas vidas, preparando já a palavra. E desde ontem estamos debaixo do impacto da palavra sobre falarmos a rocha, não de batermos, nem por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito. Por isso continua, querido Espírito Santo, nesse doce avançar da tua abundante graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Glória a Deus. Aleluia. Queria investir com vocês num PowerPoint um pouco mais detrando no propósito eterno. E claro, vocês me conhecem especialmente também na atuação do Espírito Santo, com base no livro de Efésios. Então pode colocar isso ali, pode passar já para a primeira tela. Começamos com o texto de Mateus 28, 18 a 20. Mas dá uma olhada na tua Bíblia no versículo 17. Eu creio que ali vem um binômio, que temos, os irmãos aqui há muitos anos têm chamado esse congresso de adoração e discipulado. No versículo 17 e 18 está a base disto, porque Jesus, agora ressurreto, ele aparece aos discípulos, mas quando viram ele, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então olha só como a adoração e logo mais o discipulado vai dividindo os seguidores de Jesus. E aí Jesus, se aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação, ou até o final dos dias. Aqui nós temos então esse binômio, essa junção dessas duas verdades. Os discípulos ali que viram Cristo ressuscitado, o adoraram e começaram a obedecer essa grande ordem de sermos e fazermos discípulos. E aproveitando aqui nesse contexto, aqui nós temos todo o poder, toda a autoridade que foi dado do Senhor Jesus. Nós temos aqui fazendo discípulos em todas as nações, todas as etnias, todos os grupos. Ou seja, a grande comissão é algo gigantesco e continua valendo até os dias de hoje. E o Senhor quer nos renovar na paixão dessa grande comissão. Não podemos ter uma visão só do nosso, com todo respeito, do nosso umbigo, olhando para dentro, mas nós sempre precisamos levantar os olhos e ver os campos maduros, ver a colheita pronta. E isso continua valendo até o dia de hoje, até a volta de Cristo. Então, toda a autoridade foi dada nas mãos do nosso amado Senhor Jesus. Ele nos mandou fazer discípulos em todas as nações. Ele nos mandou batizá-los, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois ensiná-los todas as coisas que Ele tem nos ordenado. E se não bastasse, ainda tem mais um todo. Todos os dias eu vou estar convosco nessa comissão e nessa missão. Então, se tu não tinha ainda destacado essas toda, vai fazendo, porque isso vai enchendo nosso coração de fé e de adoração para cumprirmos o mandamento do Senhor. O próximo slide, não me lembro quando que o Senhor me deu, há muitos anos, e eu sei que eu já reparti com vocês, mas como que nós vamos conseguir fazer isso? Somente através da vida e da pessoa do Espírito Santo.
De novo, isso não é técnica, isso não é metodologia, isso não é na força do homem, no braço. Nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo, tá? E a próxima tela pode abrir para mim, por favor. Ela vai nos destacar então qual é a função da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro do propósito eterno de Deus. E isso para mim, não sei se na minha mente de engenheiro, né, que um dia na minha formação e na minha, vamos dizer assim, aptidão ali de ver as coisas em ordem, algo lógico, algo assim numa sequência, eu comecei a entender que acima de tudo, em primeiro lugar, nós temos o Pai, Deus Pai. Ele é fonte, Ele é origem, Ele é começo, Ele é mente, Ele é coração da própria essência do propósito eterno de Deus. Tudo vem através dele. Eu tenho certeza que já te dei esse versículo de 1 Coríntios 8:6, mas se tu não te lembra de cor, tu pode abrir comigo e tu vai ver ali que o Espírito Santo tem a capacidade de colocar no versículo o propósito eterno de Deus. É algo surpreendente, é algo apaixonante. Para nós, todavia, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Eu vou ler de novo essa primeira parte, porque ela é radical, ela é absoluta. Preste total atenção, deixa essa verdade impactar o teu coração. Para nós, todavia, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós existimos. Um só Jesus Cristo, Senhor, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então, o propósito eterno de Deus, ela tem origem na figura, mas colocamos assim, na expressão de nosso amado e querido Deus, o Pai. O Pai, onde a origem da paternidade tem todo o seu começo. Não foi só mente, não foi só inteligência, não foi somente um ser superior, mas também, eu costumo dizer, foi um coração que está por trás do propósito eterno de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Não é apenas uma energia cósmica impessoal, não é uma energia, um intelecto superior impessoal. Atrás de todo o propósito eterno de Deus tem um Deus que é cheio de amor e que é um Deus pessoal de cada um de nós. Você diz amém? Amém. E nós vamos entrar nessa paternidade e nesse cuidado que Deus profetizou através da vida do Asaf logo mais. Quem é que executa o propósito? Pode dar mais um clique ali. É a pessoa do Filho. Jesus, Ele é o mediador, Ele é o executor do propósito eterno de Deus. Tudo é através dele. Através do Pai vem todas as coisas, a direção, a origem, o design, o layout, o como, todas as coisas é através do Pai. Vem o desenho, mas quem executa, quem cumpre, quem realiza, quem vem aqui na terra, o Verbo eterno se tornou carne. Eu às vezes viajo e eu fico pensando que na eternidade, quando Deus, agora me vem em espanhol aqui, planteou, né, trouxe a ideia do propósito para o Filho e para o Espírito Santo, o Filho imediatamente diz: Pai, deixa comigo, eu quero ser o mediador, o executor. Eu quero ir à terra quando o homem se desviar, para então resgatar a humanidade de volta, Pai, a Ti, ao Teu propósito, ao Teu coração. Ou seja, o Filho, Ele é aquele que vem para ser o executor, o realizador. Por isso que precioso nós estudando sobre a vida e obra, as 8 verdades, saber de cor e salteado, saber ter revelação sobre que Jesus,
que sempre existiu, se tornou carne, veio habitar entre nós, uma vida perfeita e irrepreensível, uma obra tremenda e grandiosa, morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia, como nós vimos aqui, através dos jovens, ele ressuscitou, e ainda por 40 dias andou entre nós, inculcando nos discípulos o reino de Deus, para depois ser assunto ao céu, sentar no trono, enviar o Espírito, aleluia, e nós estamos aguardando a sua volta. Aleluia. Eu creio que só na eternidade nós vamos conseguir entender todo o conteúdo do propósito eterno de Deus. Uma vida de 60, 70, 80 anos é pouco para descrutarmos e entrarmos em todas as nuances do propósito eterno de Deus, os detalhes. Que tremendo é o nosso Deus, que tremendo é o Filho que se dispôs e disse: Pai, eu vou cumprir, tu vai ter um corpo aqui na terra que vai cumprir toda a tua vontade. Eu quero executar todas as coisas conforme a tua vontade e o teu coração. O texto de Timóteo, 1 Timóteo 2, 5 e 6, fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual deseja então que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e Pai e mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós, testemunho, ministração que deve se prestar em tempos oportunos. E Paulo diz: para isso eu fui designado pregador, apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios segundo a fé e na verdade. Aleluia. Há um só Deus e um só mediador, executor, realizador do propósito eterno de Deus, Cristo Jesus, que veio em carne como homem. Você diz amém? Amém. Mais um clique, onde entra o Espírito Santo, onde nós vamos entrar um pouco mais nessa tarde. Vamos ver o que o Senhor nos conduz para a noite. Mas a palavra de Deus nos fala que o Espírito Santo, e quando eu entendi isso, eu fiquei com uma gana maior até do Espírito Santo, que eu já tinha. Quem me conhece sabe a minha paixão pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Os três são um, mas eu comecei a entender a função de cada um deles. O Espírito Santo é Deus, assim como o Filho, assim como o Pai. Ele coloquei ali entre aspas, na ausência de outra palavra melhor, como um agente. Ele é o agente, ele é Deus em nós, para então realizar, aplicar e executar o propósito eterno de Deus na nossa vida. Aquilo que o Pai concebeu, aquilo que o Filho executou numa vida perfeita e irrepreensível, com obras tremendas, grandiosas, morrendo pelos nossos pecados, nos reconciliando com o Pai através da obra da cruz, e ressuscitando com poder e glória ao terceiro dia, e hoje Ele reina e está sentado, governando com todo o poder e autoridade. Quem vem aplicar, metamorfizar, sei lá, estou inventando uma palavra aqui, trazer isso, traduzir isso na tua vida, é o bendito Paráclito, Consolador, o Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos ter uma revelação da totalidade do propósito e da atuação, da responsabilidade, da função de cada parte da Trindade. Nós podemos colocar carinhosamente dessa maneira. Abra o texto de Tito, ficou em sueco ali, Titus, me perdoa. Tito, capítulo 3. Ali tu vai ver Deus Salvador, tu vai ver o Filho Salvador, e tu vai ver o Espírito Santo Salvador operando essa tão grande
salvação. Não foi por obras de justiça praticadas por nós. Quando se manifestou a benignidade de Deus Pai, nosso Salvador, seu amor para com todos, não por obras de justiça que nós tivéssemos praticados, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo executa em nós esse lavar, esse limpar, esse renovar, regenerar do Espírito Santo nas nossas vidas. Quem aplica, quem executa, quem faz o milagre é o próprio Espírito Santo na vida de cada um de nós, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio, de novo, através do Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Então aqui nós temos essa combinação santa, divina, onde tudo nasce do Pai, onde o Filho executa, e agora onde o bendito Espírito Santo que já foi derramado como consequência do governo e do senhorio e da exaltação da pessoa de Cristo Jesus. Cristo exaltado, o Espírito derramado. Agora o Espírito Santo vem fazer a obra personalizada na tua vida, aplicando o propósito eterno de Deus. Você diz amém? Não te dá vontade de levantar as mãos mesmo sentada e dizer: obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo. Diga em voz alta, não te envergonhes, não te acanhes, expressa teu amor ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Diga: obrigado, Pai, por tão grande salvação. Obrigado, Jesus, o Filho amado, por executar, por realizar, por vir estar entre nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, Paráclito amado, bendito Consolador. Eu quero te acolher, receber, escancarar a minha vida integralmente para ti. Vai deixando o Espírito Santo tocando. Ele é Deus, junto com o Filho Jesus, o Cristo, o Filho bendito de Deus, junto com Deus Pai, o grande, poderoso, majestoso. Quero te convidar a entrar no livro de Efésios, e a partir, pode seguir ali, querido, a partir do livro de Efésios, pode dar isso, pode dar mais um. Nós vamos estar vendo 5 expressões a respeito da ação do Espírito Santo, com base só no livro de Efésios. Claro que nós vamos viajar um pouco no Novo Testamento, mas eu quero te dar, alguns deles são muito conhecidos, matéria dada, então vamos um pouco mais rápido. Os outros vamos entrar um pouco mais, mas eu quero dizer para ti, já que há uma expectativa que o Senhor vai se manifestar com poder, porque quando nós exaltamos a Cristo e quando damos lugar ao Espírito, que desde ontem nós vimos a respeito de não bater na rocha, mas falar, profetizar, depender da direção do Espírito. Senhor, nós queremos continuar nessa tarde e noite, dependendo da tua orientação, queremos continuar a receber sinais, prodígios, batismo, línguas, profecia, interpretação, cânticos, curas. Queremos continuar a receber uma medida recalcada de fé diante das rochas que estão diante de nós, para que se mova essa montanha e Senhor, o milagre que muitos de nós estamos esperando, de curas, de milagres na nossa casa, de resgate do nosso casamento,
da conversão de maridos ou de esposas, ou de filhos ou de netos. Senhor, a montanha, seja ela uma enfermidade, ou seja uma impossibilidade, Senhor, Tu és o mesmo Deus de poder. Aleluia. Quando eu estou junto com Azaf e Dani, eu fico mais profético do que apostólico, né? Então, aleluia, é uma abundância de profetas aqui, né? A gente vai, e aí o Sandrinho, levanta a mão. Ai, Sandrinho, que alegria, muito bem-vindos, queridos, muito bem-vindos. O Alex e a Tati lá do Rio de Janeiro, bem-vindos, amados. Glória ao Senhor. Há uma abundância dessa unção profética. Primeira verdade, pensando no livro de Efésios capítulo 3, versículo 16 e 17, abra comigo ali, onde Paulo, na continuidade da oração, ele vai dizendo: então, para que segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no nosso homem interior, no nosso Espírito, no nosso homem interior, não na alma, nem no corpo, mas no nosso Espírito, nosso homem interior, e assim habite Cristo no nosso coração, pela fé, estando nós arraigados, alicerçados em amor. E aí ele continua dizendo: a fim de compreendermos com todos os santos a grandeza do seu amor. Mas eu quero me deter aqui nessa primeira expressão da habitação e da morada permanente do Espírito Santo, através da conversão, através do novo nascimento, através da regeneração, da justificação. Poderíamos viajar aqui e esmiuçar toda essa verdade, mas eu vou ser mais sucinto, porque em tese tudo é matéria dada, mas pode ser que tem alguém aqui nessa tarde que ainda não teve essa experiência do novo nascimento, da clareza de que dentro de ti, dentro está a habitação, está a morada de Cristo Jesus, e isso acontece através do Espírito Santo, que em nós faz essa obra de regeneração, de renovação, de purificação, aleluia, de ressuscitar o nosso espírito que estava morto pelo acúmulo do pecado, da rebeldia, da desobediência, da incredulidade. Tudo isso tinha nos colocado como se estivéssemos em coma, mas agora o Senhor sopra seu espírito e Ele toca nosso homem interior, e nós então agora começamos a ter essa regeneração, esse novo nascimento do alto, em nome de Jesus. Separei dois textos conhecidos, mas só para salientar: João 14, 17 a 23, também matéria dada para a maioria de vocês, com muita clareza, Jesus falando nos seus dias finais, dizendo: convém que eu vá, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, igual a mim, idêntico, semelhante. Vou usar uma expressão aqui, né? Ipsis literis, igual, identicamente igual a mim, o Paráclito, a fim de que esteja para sempre conosco. Não é uma visitação, não é um encontro somente, não é um toque de Deus nos tocando num retiro glorioso, num congresso de adoração e discipulado, mas é a vinda permanente da habitação do Espírito Santo na vida de cada um de nós, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, não o vê, nem conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco. Era Jesus, o Espírito da verdade, encarnado, habitando entre eles, mas agora Ele precisava fazer um upgrade, Ele precisava subir de nível com Ele. Eu preciso estar em e dentro de vocês, eu não vou deixar vocês órfãos. Se alguém me ama, guardar a minha palavra, meu Pai o amará,
e nós viremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, através do Espírito, e viremos para Ele, e nós vamos faremos plural, nele morada, nele estabelecer morada, nele faremos o nosso lar, habitação permanente, morada para todo sempre. Você diz amém? A trajetória do propósito eterno, do Espírito Santo operando o seu propósito do Pai e do Filho em nós, é esse começo, dessa regeneração, dessa justificação, desse redenção, perdão, desse novo nascimento do alto e de cima, pelo Espírito e pela água. Todos nós precisamos ter essa experiência. Em algum momento eu quero invocar, como diz Romanos 10, 9 a 13, eu quero chamar para dentro de mim a pessoa de Jesus através do Espírito Santo. Eu escancaro a minha vida e eu invoco, eu uso a minha boca, eu chamo com voz audível: Jesus, vem para dentro de mim, sentar no trono do meu coração, reinar na minha vida interior e exterior, sobre meus pensamentos, sobre a minha alma, emoções, vontade, sobre o meu corpo. Eu quero me entregar a Ti. Vem, Jesus. Isso precisa acontecer com cada um de nós. Pode estar chovendo no molhado, mas acho que não. O Espírito Santo está me dizendo que tem no mínimo uma pessoa aqui que ainda tem dúvidas sobre a tua própria salvação. Mas hoje é dia de conversão, hoje é o dia aceitável do Senhor. Nós precisamos conduzir nossas crianças, olhando os pitocos aqui, né? Oh Senhor, nós precisamos conduzir nossas crianças, nossos adolescentes, a uma experiência clara e definida com a pessoa de Cristo Jesus, chamando para dentro. Com a boca eu confesso, com o coração eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aleluia, e eu chamo para dentro de mim: Jesus, vem. E Ele vem através do Espírito Santo, porque Ele está sentado com o corpo glorificado à destra do Pai, mas Ele vem com o Pai e com o Filho para assentar-se no nosso interior, nos regenerando. Você diz amém? Estava nesses dias com o Mike, a Thaís, Marta e eu, passamos 2 meses e meio na Europa, entre Alemanha, com a turminha lá querida, lá em Mannheim, com Bélgica, com a Suécia, Noruega. Mas eu tinha uma prioridade. O Mike, eu tinha me falado: pai, senta um pouco com a Esther. A Teté tem 7 anos e ela está pedindo o batismo. Tu pode revisar a porta com ela. E que alegria desenhar a porta do Rei, mostrar o que éramos antes de conhecer a Cristo, entrar pela porta para poder entrar no caminho, para mirar o alvo, para olhar o alvo, através do arrependimento e fé, batismo em Cristo, batismo no Espírito Santo, entrando pela porta que é o próprio Cristo. E eu fiz aquele desenho que todos nós sabemos de cor e salteado. Já tinha feito isso com os meninos há muitos anos atrás. O Jonathan até hoje guarda o livrinho dele, é muito cuidadoso, o caderno onde tem aquele desenho. E hoje ele está fazendo isso para o Felipe, assim como o Dani está fazendo para o Davizinho. Oh Jesus, não tem privilégio maior do que tu poder ministrar o propósito para teus filhos, para teus netos. Não perca isso por nada neste mundo. Amém. A Raquelzinha tem 5 anos. Olha só a experiência que ela teve com Jesus. Ela ia tomar uma vacina, ela estava toda chorosa porque ela ia tomar uma vacina. E aí
os pais ministrando com ela, a gente escutava lá de cima o choro dela, demorou para dormir. Ela estava muito angustiada, porque no outro dia ela ia tomar vacina. Para ela, aquilo lá era uma rocha, né? Usando a palavra de ontem do Azaf. Mas os pais oraram com ela, Mike e Thaís. No outro dia de manhã, a gente estava tomando café da manhã, e ela desce meio descendo, voando as escadas, né? Ela é uma bailarina, ela é uma adoradora, 5 anos, coisa mais fofa. E ela desce assim, meio flutuando no ar, adorando. E ela dá aquele bom dia, assim: hoje é o melhor dia da minha vida. Eu disse: alguma coisa mudou de ontem para hoje. Porque ontem ela estava chorando. Falou com a rocha. Falou com a rocha. Desceu. E nós ali ouvimos isso, ela ficou adorando ao Senhor. Foi lá para tomar vacina. De tarde fomos na piscina, claro, indoor, né, dentro do prédio lá. E ali, para variar, sempre tu encontra brasileiro em qualquer lugar. Ela encontrou uma família de brasileiros, o Mike e a Thaís, e as gurias. E aí ela já falou para esse casal de brasileiros assim: ó, tu sabia que hoje é o melhor dia da minha vida? E ele perguntou: por quê? É que hoje eu tomei vacina. Aí sim, não entendeu nada, né? Depois fomos para casa. Aí a Teté, 2 anos mais velha, perguntou: queríamos saber o que tinha acontecido. Ela disse: é que eu tive, não sei se ela falou um sonho, é que Jesus hoje esteve comigo. E a Teté queria saber: tá, mas e como é que tu viu Jesus? Ela toda curiosa, né? E como é que ele parecia? Ela disse: eu não vi o rosto, eu não vi com os olhos, mas dentro do meu coração. E ele falou comigo. 5 anos. Teve uma das primeiras experiências de que Cristo é real, de que Cristo é vivo. Se importa, como a Azaf ministrou para nós, com a vacina do outro dia, que era o grande terror da noite dela. Mas quando Jesus tocou na vidinha dela, se tornou o que era o pior dia da vida, se transformou no melhor dia. Ainda tomou vacina, mas já não era mais problema, porque Jesus tocou e falou com ela. Se uma menina de 5 anos pode ter uma experiência com Deus, o que sobra para nós barbados aqui, falando para os homens, né? O que sobra para você? Você precisa nascer do alto e ter a vida de Cristo habitando, morando. Quando o gaúcho viaja, ele sempre viaja com kit, chimarrão, cuia e mala. Quando ele vem passar a temporada, já falei isso para vocês. Jesus vem de mala e cuia. Desculpe a alegoria. Vem de mala e cuia para habitar na tua vida. Ele não vem apenas uma visita social. Ele vem para habitar na tua casa, no teu trabalho, teu casamento, tua família, tuas economias. Ele quer que tu seja discípulo e começa a viver em adoração. A segunda revelação de Efésios, Romanos 8, deixo para te abrir depois, vai nos falar do Pai, do Filho e do Espírito. Vai confirmar que tu, dentro de ti, começa a ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segunda expressão da paternidade, do amor de Deus. Meditei muito sobre o selo e o penhor do Espírito Santo em nossas vidas. Efésios 1, quando fala do Espírito Santo, Efésios capítulo 1, versículo 12 e 13, vai nos falando de que descemos para louvor da sua glória. Azaf quase ministrou sobre isso ontem.
em quem depois de nós temos ouvido a palavra da verdade, versículo 13, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, e ele é o penhor, é o testemunho, o resgate, é a comprovação da nossa herança, até o resgate, digo eu aqui, final da sua propriedade, em louvor da sua glória. O penhor, o selo. Esse texto se repete, essa mesma expressão, ele vai se repetir também na Efésios 4, que é um outro texto que depois nós vamos entrar de novo sobre ele, mas ele fala ali a respeito de não entristecermos o Espírito. 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção. A salvação, o dia da redenção, que começou com uma justificação, processa-se na santificação e um dia na glorificação. Esse selo, esse confirmar, essa clareza do testemunho interior de cada um de nós, que nós somos filhos nascidos, que há um testemunho do Espírito Santo, da paternidade de Deus no coração de cada um de nós, é a segunda verdade, a segunda expressão que eu gostaria de salientar contigo, e vem muito em acordo, na linha que nós não tínhamos combinado, Asaf e eu, mas acerca da paternidade de Deus, e que não há lugar melhor do que nos braços de Deus Pai. Coloquei ali 2 textos, antes de ir para o texto, volta querido, volta, isso, antes de irmos para Romanos e Gálatas, ainda Efésios 2:18, vai nos falar que através de Cristo e por meio do Espírito, todos nós temos acesso ao Pai em um Espírito. Efésios 2:18, por meio de Cristo, porque ele está falando de Jesus aqui. Versículo 13 fala: agora em Cristo Jesus, por meio de Cristo, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Muita atenção aqui, tanto Romanos como Gálatas são 2 textos paralelos. Eu vou abrir Gálatas 4, abra comigo, Gálatas 4, de 4 a 6, é um texto paralelo de Romanos 8, quando fala que nós não somos mais órfãos, nós não estamos debaixo mais do espírito de escravidão, mas nós temos recebido o Espírito Santo que clama Abba Pai. Olha só o que confirma Gálatas 4, vindo a plenitude dos tempos, Kairos de Deus, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. E porque somos filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, o Espírito de Cristo, que clama: Abba Pai, Abba Pai. De sorte que tu não é mais escravo, digo eu aqui contextualizando, nem órfão, nem perdido, porém tu é filho, e sendo filho, tu é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Está lá em Romanos 8, 15 a 17, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. O Espírito Santo selou a tua vida, carimbou teu coração, colocou a marca de propriedade exclusiva de Deus, e te deu o penhor da sua herança, para resgate completo da propriedade dele, que é a tua e a minha vida, propriedade exclusiva de Jesus, discípulo de Jesus, conquistado pelo propósito eterno, debaixo do governo e do reinado dele, vivendo em adoração e glória e louvor do seu nome. Nós vivemos numa crise de identidade e de paternidade na sociedade que nós vivemos hoje. Mesmo dentro da igreja nós encontramos
pessoas completamente perdidas, inseguras, doentes na alma, buscando afirmação em seus próprios projeções, em vez de encontrar dentro do propósito eterno de Deus a cura, a resgate, a restauração, a identidade está em eu e você sermos filhos de Deus e de termos encontrado a paternidade de Deus. Não há lugar melhor com tamanha paz do que os braços de Jesus estendidos na cruz, que são os braços do Pai, onde o medo, a angústia, preocupação, ansiedade, fazendo ainda menção em paralelo com a palavra de ontem, se alguém está vindo hoje e não escutou a palavra de ontem, não teve presente ontem, você precisa baixar depois, quando os irmãos editarem e liberarem a palavra. Enquanto que nós estamos falando a rocha, profetizando, louvando ao Senhor, a rocha continua lá, os problemas, as dificuldades, as impossibilidades, mas você está fazendo o que o Pai te orientou, e há uma mistura de insegurança, de temor, de ansiedade, de preocupação, ao mesmo tempo. Não há lugar melhor do que nos braços do Papa, do Abba. Eu sei que todo o poder e autoridade está nas suas mãos. Eu sei que Ele cuida e alimenta até os pássaros, e nenhum pardal dá um voo rasante sem Ele estar controlado. Ele sabe quantos fios de cabelo eu ainda tenho. Senhor, nada passa desapercebido do Teu controle, do Teu cuidado, da Tua proteção, da Tua provisão. Deixa eu pedir auxílio aqui do Beda, do Chico e do Fábio, rapidamente, correndo. E tínhamos uma cadeira aqui, isso mesmo. Eu já fiz para alguns de vocês essa ilustração, mas ela é forte. Pode vir aqui, já tem cadeira aqui. Vem para cá. O Beda vai ser Deus Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem barba, olha só. Tá. Oh, Jesus. Aqui nós temos o Espírito, aqui nós temos o Jesus, o Filho, e nós temos o Espírito Santo. Eric, vem, preciso de ti aqui. O Eric é o discípulo, olha só. Oh, Jesus. Deus estabeleceu o propósito eterno de Deus, porque qual é o propósito? É conhecer o coração do Pai. O propósito eterno de Deus é voltar para os braços do Pai. A criação, a criatura afastada em rebeldia, longe, em toda teimosia e obstinação, enfermo, destruído. O propósito eterno de Deus é que cada criatura deixa de ser criatura para que seja filho e volte ao coração do Pai. Esse é o propósito de Deus para cada discípulo, onde a identidade é restaurada, onde a herança é resgatada, onde nós somos herdeiros e co-herdeiros, onde nós somos não mais órfãos, onde não há mais o espírito de escravidão, de legalismo e de religiosidade, mas onde começamos a desfrutar de andarmos na plenitude da graça do Senhor. E para esse caminhar, Eric, tu tem 2 auxiliadores idôneos, tu tem a pessoa de Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. E por meio dele temos acesso ao Pai, por meio do Espírito, por meio do Espírito Santo, por meio do Filho, nós somos conduzidos ao coração de Deus Pai. Deus tudo providenciou para que nós voltássemos ao colo do Pai. Tem um texto, antes de eu colocar aqui, tem um texto que fala o seguinte, em João 1,18, o Filho unigênito, que está, vem para cá, que está, larga ele um pouquinho, te abaixa, isso, que está no coração do Pai,
Olha bem, quando eu descobri que João 1,18 fala: o Filho unigênito que repousa no seio do Pai, no coração do Pai, escuta o palpitar do coração. Vamos lá, Pai, abraça ele. O Senhor que escuta o palpitar do Filho. O Filho pode tudo revelar do Pai, porque Ele sabe os secretos, o íntimo, o profundo de Deus. Pode levantar de novo, Jesus. Agora tu pega o cabra aqui, pega o discípulo aqui, incrédulo, não tem muita certeza ainda, mas ele vai se render ao amor do Pai. E o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, o Guia, o Mentor, o Professor, o Maestro, o nosso socorro, o nosso personal, Ele toma pela outra mão e Ele diz: eu vou testificar dentro de ti, Abba, Pai. Tu consegue te ajoelhar, Eric? Tu consegue chegar no colo do Pai? Tu consegue ser abraçado pelo Pai, pelo Filho e pelo testemunho do Espírito Santo, que começa uma nova melodia a brotar no teu íntimo. Abba, Abba, Pai, eu sou filho, eu sou amado, eu sou cuidado, eu sou protegido, eu sou acolhido, eu sou recebido pelo meu Pai. Através do Filho, por meio do Espírito, temos acesso ao Pai e testemunha. Agora, nesses dias, o Eric, Otto, é isso? O primeiro filho de vocês, Dona Catarina. Tu está começando a experimentar uma nova experiência do que é pai, tomando o teu pequenininho no colo. Tu é grande, tu é forte, tu é capaz. E tu coloca aquele tiquinho de gente no colo, ele desaparece no teu colo. Oh Senhor, Ele não se preocupa com a inflação, nem com o tarifaço do Trump. Ele não desconfia que vai faltar leite, ou que vai faltar fralda. Ele sabe que Ele está nos braços do Pai e da mãe dele. Trazemos a vida dele em nome de Jesus, guardado por ti, protegido e abençoado. Obrigado, queridos. Nessa tarde e nessa noite, Deus vai trazer um bálsamo. Quem ainda sofre de insegurança, rejeição, performance, tentativa de ter que produzir um performance para ser aceito, valorizado diante das pessoas, nessa tarde, nessa noite, nós profetizamos cura pelo abraço do Pai, te curando, te libertando, te salvando de todo medo, preocupação e ansiedade. Será que Deus é capaz? Se é Deus, será que Deus olha por mim? Será que Deus me atenta? Sim. Deus vê, Deus ouve, Deus atenta, Deus vem correndo para nosso socorro. Ora um pouquinho comigo antes de passarmos para o terceiro ponto. Obrigado, Senhor Jesus. Vai ministrando nosso coração. Vai rompendo camadas e camadas de medo, ansiedade, preocupação, depressão, tristeza. Eu tomo autoridade em nome de Jesus e eu declaro essas camadas pesadas fora, em nome de Jesus. Eu tomo autoridade do nome de Cristo, o grande eu sou,
o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, que já declarou nessa noite, nos lembrando: toda a autoridade me foi dado pelo Pai nas minhas mãos. E nessa tarde tu vais ser curada, curado. Seja livre. Em vez de angústia, em vez de cinzas, vestes de louvor e de júbilo, e vestes de filho e de filha. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Podemos ainda mais um antes do intervalo? Pode ser? Tranquilo? Vai ter bastante lanche aí, tá? Então depois vamos cooperar com a cantina ali, mas você me dá 15 minutos. O terceiro tópico é um pouquinho mais profundo. Eu vou ter que me deter um pouquinho, 15, 20 minutos. Fala de não entristecer a pessoa do Espírito Santo. Intimidade com a pessoa. Efésios 4:30 já lemos, mas lemos de novo: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fomos selados para o dia da redenção. E 1 Tessalonicenses 5:19 fala: não apagar o Espírito Santo. Em português, apagar, extinguir, limitar, eu colocaria. Não abafar. São duas atitudes que eu posso ter, e que, como Asaf falou ontem, vão ter consequências muito sérias. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele se retrata e aqui poderia pregar aqui 2 horas sobre isso. Ele se manifesta com muitos, vamos dizer assim, expressões, seja água, mas ele não é H2O. Como fogo, línguas de fogo, mas ele não é um fogo. Como vento, mas ele não é um vento. Como chuva, você como uma pomba, mas ele não é. A palavra precisa colocar como isso para nosso entendimento, mas ele é Deus. Ele é uma pessoa, ele tem personalidade. Já falei isso 500 vezes para vocês, mas eu quero dizer para ti que ainda hoje eu ainda estou remando, aprendendo a viver com Deus, Espírito, como pessoa, e ter intimidade, cultivar honra, respeito, primazia do senhorio de Cristo através do Espírito Santo que governa nossas vidas, e estar atento aos seus sinais. Me lembrei aqui do exemplo, alguns de vocês receberam pedido de oração sobre a Isabela da Suécia, uma menina adolescente de 16 anos. Ela teve eu acho que se chama, os médicos, depois uma epiglotite, uma infecção aqui na garganta, e fechou. Os pais achavam que era uma dor de garganta normal. O Magnus e a Ana, casal querido lá da Suécia, de Kungsbacka, se sentiram incomodados, e mesmo sem razão levaram ela para emergência. A emergência fica 1 hora distante da cidade deles. Lá em Kungsbacka não tem hospital, tiveram que ir para Vorber. Chegando na emergência, entraram na emergência, 3 ou 5 minutos depois, fechou completamente as vias respiratórias e ela parou de respirar. Se ela não tivesse na emergência, teria morrido em casa ou no caminho. Se os pais não tivessem ouvido o Espírito Santo: vai, agora, vai para o hospital. Eles foram. Por 3 a 5 minutos, a menina poderia ter falecido. Foi entubado na hora. Lá na Suécia eles nem sabiam o que era direito. Eles não conhecem muitas dessas coisas assim, né? Porque é pouca gente lá, né? Facada, bala perdida, membro decepado, isso não tem muito lá, né? É mais coisinha pequena, né? Então assim, os médicos não sabiam nem o que fazer, entubaram na hora. E aí, claro, em coma induzida, né? Ela ficou 2, 3 dias depois, graças a Deus, pela oração da igreja, Deus levantou ela do leito da morte e curou ela, e ela já está em casa.
Um adolescente de 16 anos, coisa mais linda. Agora, se os pais não tivessem ouvido a pessoa do Espírito, vai, é sério, não é apenas uma banalidade de uma garganta inflamada, uma tosse, não, bom. Uso esse exemplo para que começamos a crescer esse nível que a Zaf falou ontem, de nós subirmos de nível de fé, de intimidade, de começarmos a falar com o bendito Espírito Santo. Nós precisamos cultivar essa intimidade com Ele, não apagar. Não é apagar a pessoa. Eu creio que em extremos isso pode acontecer. Se há permanência no pecado, há rebeldia, desobediência consciente e escolhida, nós corremos riscos. Não dá para afirmar que de qualquer maneira o Espírito Santo permanece. Não dá. Não existe uma vez salvo, sempre salvo. Nós precisamos, uma vez salvo, continuar salvos para sermos salvos. Tem muita doutrina falsa aí hoje, cuidado, com todo respeito. Agora, eu creio que aqui, quando fala em Tessalonicenses, não apaga o senhorio do Espírito Santo, não apaga a primazia do Espírito Santo, não apaga a voz do Espírito Santo, a direção dele, o manifestar dele, o falar dele. Seja sensível ao Espírito Santo de Deus, dê liberdade, que ele atua livremente. Tem uma trilogia de uma amada irmã chamada Ruth Parkinson, Vivendo num Plano Mais Alto. Eu já falei para ti, agora eu transcrevi aqui algumas atitudes. Eu gostaria apenas de lê-las nessa conclusão dessa parte aqui. Coloca para mim, por favor. Próxima tela. Pode colocar. Intimidade com o Espírito Santo como uma pessoa. Ele é o Espírito da verdade. Já lemos o texto de João 14:17. Então tudo aquilo que... Isso. Ele é o Espírito da verdade. Attention please, por favor. Tudo que é falso, hipocrisia, fake, mentiras, aparências, enganos, vai entristecer a pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu sei que tu está te encolhendo na cadeira, e eu fico assim também cada vez que eu leio e ministro isso. Eu vou diminuindo, eu vou dizendo: ai meu Deus, Senhor, socorro. Que na minha vida não haja nada de mentira, hipocrisia, preocupação com aparências, enganos, dolos. Que nós sejamos autênticos, verdadeiros, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da verdade, de vida. Vamos ver aqui. Ele é o Espírito de fé. Está errado ali, não tem problema, não tinha visto que está. Ele é o Espírito de fé. 2 Coríntios 4:13 fala que nós não temos recebido o espírito de incredulidade, mas nós somos da fé, e por isso proclamamos espírito de fé. Então toda dúvida, incredulidade, desconfiança, deixa assim, não te preocupa, preocupação, ansiedade, duvidando da provisão dele, porque se ele é o espírito da fé, ele vai prover. Fé é certeza, fé é convicção. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então eu preciso confessar a ansiedade, a preocupação, a dúvida, a incredulidade como pecado, e dizer: Espírito Santo, me perdoa, eu estou te entristecendo por guardar isso. Ele é o Espírito da graça. Hebreus 10:29 fala sobre isso.
Nem vou entrar nos versículos, depois tu faz o tema de casa e vai recapitulando. Maridos, olha bem, toda dureza, irmãs, amargura, filhos, ingratidão, jovens, qualquer malícia, falta de perdão, ressentimentos. Eu tenho visto tantos discípulos se dizendo discípulos e com liberdade de dizer: mas eu estou ressentido com aquela pessoa, eu estou amargurado com aquela pessoa, eu não consigo perdoar aquela pessoa me feriu demais. Mas amado, se eu sou discípulo, eu não tenho opção, eu preciso perdoar. Assim como Deus em Cristo me perdoa, assim também perdoai vós uns aos outros. Se alguém tem queixa contra o outro, perdoa. Eu não posso ficar preso. Você está comigo? Quando eu guardo falta de perdão, rancor, ressentimento, dureza, palavras ásperas, duras, maliciosas, com duplo sentido, ele diz assim: querido, isso não vem de mim, que procede de mim. Abra tua boca e transmita graça, diz lá em Efésios 4. Leva-nos ao arrependimento, Senhor, como discípulos. Quarto lugar, próxima tela, querido, ele é o Espírito Santo. Tudo que é imundo, tudo que é impuro, ofensivo, degradante, se eu faço um comentário crítico, um comentário que despreza uma pessoa, deprecia uma pessoa, eu saliento um handicap, alguma debilidade que a pessoa carrega, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus, que fez aquela pessoa, meu irmão. E como é que eu posso agir falando algo impuro, algo sujo, algo ofensivo? Espírito Santo nos traz para um novo patamar. Traz a mim, Senhor, na conversa com a Marta, nos comentários com os colegas, sobre algum discípulo, sobre alguma localidade, sobre algum irmão. Senhor, Tu é o Espírito Santo. Ele é o Espírito de revelação e de sabedoria. O texto que nós vamos ainda ver, se Deus permitir, Efésios 1:17. Toda vaidade, orgulho, arrogância, tolice, achar que eu sou alguma coisa em mim mesmo, soberba, arrogância, orgulho, vaidade, prepotência. O Espírito Santo diz: John, por favor, precisamos ter um espírito de humildade, de dependência, de ouvir a vida do meu irmão. Quantos irmãos ao longo dos décadas que a gente já viu que dizem: eu não vou mais escutar, ninguém tem que se meter na minha vida, minha casa, minha família, meus filhos, e dão as costas ao propósito. E ao sermos discípulos, deixando de ser transformado a imagem por orgulho, por soberba, por arrogância, achando: eu consigo, eu sei, eu faço, eu. Oh, Senhor, para a queda do Lúcifer. Ele é o espírito de amor, de poder, moderação. Então, se a minha vida está estéril, estagnada, passiva, áreas de caos ou desordem, descontrole, falta de amor, vai entristecendo. Eu não consigo ministrar essa palavra sem chorar, porque não é algo técnico, não é algo teórico. Eu estou falando da amizade, da intimidade com o Espírito que habita em ti, em mim. Eu não posso entristecê-lo e apagá-lo, limitá-lo, fazer de surdo. Eu preciso
aperfeiçoar o ajuste fino com o amado Espírito Santo. Próxima tela. Ele é o Espírito da vida, Romanos 8:2. Então, qualquer indiferença na minha vida, desencorajamento, desinteresse, apatia, estagnação espiritual, lentidão em obedecê-lo. Deus não te amou para tu estagnar ou retroceder. Deus te amou para avançar. É o Espírito da vida, vida de ressurreição, vida de poder, que é poderoso para ordenar todo o teu universo. Poder do alto. Ele é o Espírito da glória. Está lá em 1 Pedro 4,14. Espírito da glória, do doxa de Deus. Mundanismo, carnalidade, pecados. Eu não tenho que me aproximar cada vez mais do abismo, do pecado, do mundanismo, das coisas desse século. Veja a música, veja a bebida, seja moda, seja tatuagem, seja o que for. Estou apenas citando algumas coisas. A minha semelhança não é com esse século, nem com o príncipe deste mundo, nem com as coisas deste mundo. Eu sou de uma outra pátria celestial, e o Espírito Santo me leva para a centralidade da pessoa de Cristo Jesus. Senhor, cada vez que eu ajo na carne, cada vez que eu busco a forma deste mundo, cada vez que eu permito algum pecado de estimação, Senhor, o Espírito da glória vai se entristecendo. E se eu permaneço no meu pecado, ele vai se apagando. E a tristeza, a frustração, a chateação, a incomodação, o vazio começa a crescer. E eu começo a ser crítico, eu começo a murmurar, eu começo a avaliar as outras pessoas, criticando tudo em todo mundo ao meu redor. Nada mais me apetece, nada mais me satisfaz. O problema não é os outros ou as circunstâncias. O problema é que eu feri e entristeci e apaguei num processo de algemar, estagnar, abafar, escantear, ensurdecer o meu ouvido para a doce voz do Espírito Santo de Deus. Fecha teus olhos, vamos orar antes do intervalo. Mesmo nos exortando, o Espírito Santo vem com tanto amor. Ele diz para ti: há muito tempo eu espero tu voltar teus olhos para mim de novo e contemplar o meu rosto, diz o Senhor. Eu continuo te amando, eu não te rejeito. Eu não te julgo, eu não te afasto, eu continuo com a minha mão estendida te chamando. Vem para a comunhão, filho e filha minha, diz o Espírito Santo de Deus. Nessa tarde, seja renovado no teu amor pelo Espírito Santo Paráclito. O Pai e o Filho confiaram ao Espírito a obra de cumprir o propósito que eles executaram, planejaram. Agora o Espírito é capaz de fazer isso, mas nós precisamos dar a nossa cooperação como discípulos, dizendo: vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem controlar todo meu falar, meu pensar, meu sentir, meu agir, meu olhar, meu andar. Vamos dar um tempo para oração e depois temos intervalo. Os irmãos podem
dar algum aviso se precisamos, mas enquanto que os irmãos vêm aqui, ora com a pessoa que está do teu lado, teu esposo, teu marido, teus filhos. Renova a aliança. Eu não quero mais te entristecer, Espírito Santo. Eu quero ser sujeito. Eu quero alegrar ao Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo te dizer, tu precisa pedir perdão, tu precisa restaurar, tu precisa reconsiderar, aproveita o intervalo agora. Em nome de Jesus. Sheidarabá.